Vamos à crise hídrica. Foram 38 dias de quedas consecutivas até que o sistema Cantareira registrasse estabilidade ontem. Hoje, nova queda, mas com a chegada da temporada de chuvas, cresce a expectativa para que o quadro mude. E quem vai falar conosco sobre o assunto é o engenheiro de recursos hídricos, doutor pela Escola de Engenharia Politécnica da USP e docente na Poli, o Marco Palermo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Wagner? É um prazer tê-lo conosco. Realmente, muito obrigado. A gente viu duas reportagens sobre economia, professor, né? Gente falando que vai gastar mais nesse Natal, gente limpando o nome. Existe um mantra na área de finanças que é: dinheiro não tolera desaforo. A água tolera desaforo? Também não. Existe um mantra também na engenharia que é segurança hídrica, tá certo? Quer dizer, então, para que haja segurança hídrica, nós temos que ter reservas, manter as reservas hídricas com suficiência e mais do que tudo, quer dizer, decidir sobre a operação dos sistemas tecnicamente e não com variáveis políticas, tá certo? Quer dizer, então, isso é o mais importante, quer dizer, se nós estamos diante de uma crise, qualquer que seja a razão dessa crise, não dá para recuperar o passado, mas adiante nós temos que tomar posições e tomar medidas que considerem a preservação da segurança hídrica, que significa basicamente o quê? Que nós tenhamos o que na engenharia se chama de aversão ao risco de falta de água e não uma adoração, uma atração ao risco, que parece que é o que está acontecendo, né? A gente às vezes vê as notícias, etc. A gente, poxa, parece que a concessionária tem atração, né? Tem adoração ao risco em vez de ter aversão. E essa é uma preocupação muito grande e que nós precisamos estar atentos a esse problema. Faltou planejamento, na sua opinião? Ah, sim, faltou planejamento no passado. Eu diria que nós estamos há quase 40 anos parados no tempo nessa situação, porque todos os sistemas produtores que estão aí foram concebidos na década de 60 e terminados de implantar entre 70, 80 ou um pouco nos anos 2000. Então, então, a vida útil desses sistemas para atendimento ao crescimento da população, que aconteceu nos últimos 40 anos, já se esgotou. Ou seja, nós precisaríamos ter investido de outra maneira, adotado outras políticas, que agora precisamos tomar outras medidas, porque o que não se fez, não dá, esse prejuízo não dá mais para recuperar. Nós temos que agora procurar medidas muito mais severas. Professor Marco Palermo, o senhor é professor da Poli, que é a principal referência de engenharia no país, uma das faculdades mais conhecidas da América do Sul nessa área. Temporada de verão, né? Vai começar o verão, a temperatura mais alta, e aí a gente fica pensando o seguinte: não é muito otimismo imaginar que por conta da chuva de verão essa equação pode se reequilibrar? É muito otimismo, porque os déficits de água, de perda de água, os déficits no abastecimento acumulados nos últimos anos, eu digo os últimos anos, nos últimos 10 anos, porque desde 2002 que esses déficits têm sido acumulados, ou seja, déficits significa o quê? Utilizar mais água do que aporta, do que entra. O que sai é mais do que entra, então isso vai acumulando déficits. Esses déficits acumulados são muito grandes, então não vai ser um ano, mesmo que de chuvas intensas, de chuvas importantes, um ano de chuvas não é suficiente para repor esse déficit acumulado em tanto tempo. E dá para estimar quanto tempo isso pode levar para voltar ao nível normal? Olha, com certeza, pelo menos uns 2 ou 3 anos hidrológicos, tá? Pelo menos, tá certo? Quer dizer, mas isso não significa que nós teremos condição de, mesmo que haja uma recuperação, de atender todo esse crescimento da demanda sem novos mananciais, sem novos aportes ou novas estratégias, tá certo? Quer dizer, novos mananciais nós temos dificuldade de obter a curto prazo, mas novas estratégias, novos procedimentos de gestão voltados exatamente para aquela expressão que eu usei no começo, segurança hídrica, né? Segurança hídrica, que é a analogia que a gente fez com a questão do dinheiro, quando o senhor falou o seguinte: o déficit é sempre maior do que o volume de produção, ou seja, o volume de água gasto por segundo é maior do que o volume que entra no sistema. Exatamente, é essa a razão do que está acontecendo. Agora, professor, que estratégias seriam essas, uma vez então que faltou planejamento e não dá mais para a gente voltar atrás, tem que ser agora daqui para frente, né? Pois é, não dá mais para voltar atrás. Então as estratégias eu acho que passam, primeiro, por um novo pacto regulatório entre os municípios, particularmente o município de São Paulo e a concessionária, tá certo? Quer dizer, estabelecendo metas muito claras, muito bem definidas e obrigações que, se não cumpridas, tá certo, resultem em penalidades. Quer dizer, um plano
de segurança hídrica que contemple todas as possíveis alternativas caso nós não tenhamos condições de suprir com novos mananciais. A despoluição dos cursos d'água. Veja, nós temos no rio, o rio Tietê, aqui na Ponte do Limão, no auge da escassez hídrica, nós tínhamos uma vazão média de quase 100 metros cúbicos por segundo, mas era 100 metros cúbicos por segundo de esgoto. Se esse rio tivesse sido despoluído, tá certo? Nós poderíamos usar uma parte daquela água e resolver imediatamente o problema do abastecimento. Então é um contexto, é um conjunto de providências que nós, digamos, precisamos tomar num pacto acordado entre aqueles agentes e atores que compartilham o poder da gestão e da regulação do saneamento, que são o município, o concessionário e o Estado. Em regiões metropolitanas, essa gestão tem que ser compartilhada, não pode ser de uma única ente. Acho que o que mais importante o professor nos disse aqui, Adriana, é que as decisões técnicas devem preponderar sobre as decisões políticas, porque se desperdiçou a chance de um grande trabalho de educação ambiental nesse ano. Ah, certamente. Então, digamos, essa questão da variável política prevalecer na decisão técnica, ela é muito perigosa, é muito arriscada, porque de um lado pode, a variável política, ela tem que ser, ela tem que vir, digamos, ao encontro, quer dizer, vem a favorecer aquilo que a sociedade deseja, e não, digamos, colocar uma cortina de fumaça sobre aquilo que está acontecendo.